Os desafios financeiros dos condomínios vão muito além da inadimplência, e a falta de previsibilidade no caixa afeta diretamente a gestão e os moradores. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a nossa colunista Maiara Magli. Maiara, hoje qual é o principal problema dentro do condomínio com relação à inadimplência? São vários, Thalita. Eu acredito que o financeiro é assim, o fator que mais impacta a vida, né, dentro do condomínio. Claro que são muitos, né, outros fatores, mas o financeiro, o condomínio fica ali paralisado. Né? Então, são fases que nós falamos. Um condomínio ali na fase de implantação. É fundamental esse cuidado, né, da vida financeira desse condomínio nesse início, porque é um condomínio recém-entregue pela construtora, condôminos, né, novos entrando ali para essa vida condominial, sem às vezes saber, né, dessa parte aí que precisa, além do financiamento muito deles, pagar também a cota condominial. Alguns acreditam, eu não moro no apartamento ainda, não preciso pagar, então eles não têm a cultura ali do pagamento ainda. Então, esses condomínios falando, dividindo isso em fases, né, na parte ali da implantação, são condomínios que, no mínimo, os 2 primeiros anos, a inadimplência tende a ser muito alta. Nossa, 2 anos? 2 anos. É um tempo assim de condomínio, a gente fala que são os bebês, né? Ainda ali começando a caminhar, começando a ter uma vida, né? Porque, imagina, hoje, só no ano passado, a gente nem está falando de 2026, em 2025, só que na nossa cidade nós tivemos mais de 20 empreendimentos entregues dentro do perfil ali de primeiro apartamento, né? O sonho ali da casa própria, e falando dentro dessa realidade que eu estou dizendo agora. Condomínios com inadimplência dentro desses 2 anos, que ainda estamos dentro do período de 2 anos, com a inadimplência acima de 40%. Nossa, bem alta. Por todos esses fatores, né? Às vezes a pessoa comprou, daí tem que imobiliar o apartamento, vai dar prioridade em imobiliar o apartamento, para depois pagar ali o condomínio, né? Daí imagine um síndico, acabou de assumir ali o condomínio, as pessoas, né, com aquele, encantadas, né, com um prédio novo, exemplo, querendo usar o salão de festa. O salão ainda não está equipado com enxoval, do jeito que precisa, isso é tudo responsabilidade do condomínio. A partir do momento que tem as despesas, que é a cota condominial, e daí tudo que é extra, nós chamamos de chamada de capital, precisa ser agregado no valor mensal ali recolhido, para que o síndico consiga fazer ali a administração ali do condomínio. Sim. E na prática, o que acontece que a Caixa sai do planejamento? O que você mais percebe dentro dos condomínios que vocês administram? Assim, eu vou falar da realidade no dia a dia. São vários... Acontece de tudo, né? Uma única conta, por exemplo, sendo rateada 1, 2, 3 vezes para pagamento. Porque como, né, condomínio, ele não tem fins lucrativos. Ele só rateia despesa. Ele tem que ratear as despesas agora desse mês, jogarem para os moradores pagarem. Se alguém não paga, alguma daquelas contas vão deixar de ser paga, porque não vai arrecadar o suficiente para pagamento. Sim. Imagina eu, condomínio, que pago minhas contas em dia, estou ali acompanhando o balancete, vejo que a conta de energia de abril está sendo rateada para me pagar agora em maio. Quando é o mês que vem, essa conta de abril está novamente lá rateada para pagamento porque não conseguiu pagar. Então, assim, muitos condomínios acabam rateando a mesma conta 1, 2, 3 vezes, e eu que pago um dia acabo pagando, de certa forma, pelo devedor. Porque alguém tem que bancar. E quem que banca? O adimplente, né? Ele precisa bancar ali o inadimplente todo mês. E qual é o risco de usar o fundo de reserva para essas situações? O Código Civil ele é bem claro em dizer, né, que o fundo de reserva ele realmente é apenas para uma emergência dentro do condomínio. E a utilização desse valor, quando arrecadado ali mensal, é somente autorizado pela Assembleia. Para qualquer fim que seja, mas precisa dessa Assembleia para aprovar a aprovação desse recurso. O que acontece muito na prática? Os dinheiros acabarem indo tudo para a mesma conta, né, ali. Não tem como ele separar ali o valor do fundo de reserva, até porque não arrecada todo o fundo de reserva quando tem inadimplência. Ele pode, vamos dizer assim, na teoria, calcular que X valor, 10% do valor arrecadado iria para o fundo de reserva, mas ele não está arrecadando, então ele vai mandar o quê para o fundo de reserva? E de quem recebeu, acaba usando o valor do fundo de reserva daquela unidade que pagou para suprir ali as necessidades das contas, as despesas. E na cabeça ali do síndico, da administração, eles ficam como se fosse o fundo de reserva fosse a inadimplência. Quando a inadimplência acertar, daí tira o valor para o fundo de reserva. Nossa, fica uma bagunça. Vira uma bagunça.
Sim, vira um caos realmente dentro do condomínio, não consegue ter realmente essa previsibilidade. Não consegue colocar o que é fundo de reserva no fundo de reserva. Muitos condomínios têm fundos trabalhistas, fundo para 13º. Todo esse valor que vai arrecadando vai só para pagamento das contas, porque o valor não está entrando 100%. Está entrando às vezes 90%, 80%, em casos críticos, igual disse ali, 60% do valor arrecadado. Perfeito. Como funciona a garantia de receita condominial e quais as vantagens para os síndicos e para os moradores quando tem esse serviço? Olha, eu, enquanto moradora, que também sou, né, de condomínio, é tranquilidade e aquela sensação assim, eu pago o meu e não pago pelo meu vizinho, se caso ele tiver algum problema. E para o síndico, para a gestão, é a previsibilidade mesmo. É a certeza que se ele gastar ali no mês X valor, aquele valor vai estar 100% garantido, né, da arrecadação mensal dele. O valor do fundo de reserva na data combinada vai estar lá 100% para ele destinar para a conta ali, poupança. Muitos condomínios, né, que têm o serviço de garantia dentro do serviço ali contratado, consegue estar rentabilizando esse valor que é para uma emergência ou quando destinar ali para ser utilizado, né? Então, é a previsibilidade, eu acredito. Né? E esse serviço já é possível desde o primeiro ano? Sim, desde o primeiro boleto. Quando o condomínio é entregue, o primeiro boleto é a chamada de capital para dar início às atividades. Então, muitos condomínios já nos contratam desde a implantação, porque é um condomínio que a inadimplência é zero. Ele vai desde o primeiro boleto ali não se preocupar com o valor que deixou de arrecadar. O serviço também além, né, vai muito além da garantia da receita. O síndico também não se preocupar com fazer a cobrança, como cobrar, qual é a forma de abordar. Para o morador que precisou por algum motivo atrasar, que é muito normal, ele ter ali a flexibilidade de parcelar essa cota dele. O condomínio é limitado, porque esse mês ele não deixou de pagar, o mês que vem vai ter, e assim vai indo, é recorrente, né, a cota. Também evita bastante desconforto entre síndico e morador, os moradores, né? Desde o início. Chega o morador que precisou atrasar, ele não vai ficar constrangido de saber que o valor que ele deixou de contribuir vai fazer falta no caixa do condomínio. Não, já tem uma empresa para que isso, né, se acontecer, já ter essa segurança. E para o morador inadimplente, igual eu estava dizendo, uma única cota a gente consegue parcelar aqui em 18, 15, 10, quantas vezes for preciso, porque é o nosso negócio. Então a gente tem o capital para segurar ali aquela receita do condomínio e ele seguir com a vida dele ali, né, normalmente, vamos dizer assim, um sentimento que realmente não está prejudicando ninguém dentro do condomínio. Perfeito.